Ok, meus irmãos, nós vamos aqui dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus. Nós estamos nessa peregrinação há um bom tempo e estamos prestes a terminar o capítulo 26. Estamos, na verdade, prestes a concluir o livro, né? Só tem 28 capítulos e nós já estamos aqui encerrando o capítulo 26. Acredito que aí mais uns 2 meses a gente termina o Evangelho de Mateus. E um tempo muito precioso. Obrigado, irmão. E tem sido um tempo muito precioso para nós nas meditações. Você pode acompanhar os sermões que estão no canal da igreja, caso você tenha perdido algum e tenha interesse de voltar a ele. Estão todos eles lá disponíveis para você assistir, ouvir, enquanto você está em casa, descansando, indo ao trabalho, fazendo alguma atividade. Você pode aproveitar esse tempo para fazer isso. Nós estamos aqui agora no verso 57. Mateus capítulo 26. Nós vamos meditar hoje do verso 57 a 68. Um capítulo bem longo, né? Os maiores capítulos aqui do Evangelho de Mateus. E nós já vimos várias porções, e agora do verso 57 a 68. Tem como colocar a NA aqui para nós, para todo mundo acompanhar nela aqui, por favor? Pronto. Então, acompanhei a leitura do verso 57 a 68. Diz assim a palavra de Deus: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos, para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram 2, afirmando: Este disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Mas eu lhes digo que, desde agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Blasfemou! Porque ainda precisamos de testemunhas? Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. O que vocês acham? E eles responderam: É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros o esbofeteavam, dizendo: Profetize para nós, ó Cristo. Quem foi que bateu em você? Quero lembrar você, mais uma vez, sobre o contexto em que nós estamos. Nós estamos aqui já no caminho final do capítulo 26, versículo 57. Muitas coisas nós já vimos, mas algo importante eu quero resgatar aí na sua mente, para que o texto possa fazer mais sentido e você possa compreender. Jesus está em seus últimos momentos. Na verdade, aqui, Jesus está no seu último dia, porque vai ser nesse dia em que Jesus vai morrer. Esse texto que nós acabamos de ler já é sexta-feira, de madrugada. E Jesus morre na sexta-feira, na tarde. Jesus já está aqui em seus últimos momentos. Nós estamos aqui lendo e vendo, de fato, os últimos momentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o clima é pesado.
O clima é muito tenso. Como vocês já viram, Jesus já passou por algumas situações adversas. Jesus já foi traído por um dos seus discípulos. E Jesus também acabara de ser abandonado pelos seus discípulos. E ele foi abandonado em um momento muito, muito peculiar e particular a ele. Um momento de maior sofrimento registrado nas Escrituras. O momento do Getsêmani, que nós meditamos aqui também. Momento esse que outros evangelhos, como Lucas, descreve que ao passar por esta aflição, Jesus suou sangue. Tremenda era a sua aflição por aquilo que lhe aguardava. E certamente toda essa tensão que acompanhava Jesus não era simplesmente por causa da traição dos seus discípulos, muito embora isso tenha lhe trazido muita tristeza, não somente pelo abandono dos seus discípulos, não somente pelo clima tenso das pessoas querendo colocar a mão nele para prendê-lo e matá-lo, pela a crucificação que em breve se aproximava, pelos cravos em suas mãos, pela dor que ele sofreria, pela coroa de espinhos, por todos os socos, por todas as injúrias, por todas as palavras que ele ouviria, que certamente iria ferir o seu coração e a sua mente. Coisas que ainda a gente vai ver aqui. Mas algo angustiava muito a Jesus, que é o que a gente vai ver no capítulo 27, que já foi descrito aqui no capítulo 26, que é o momento em que será colocado sobre Jesus os nossos pecados. E naquele momento onde o Pai se ausenta do Filho, é essa maior angústia de Jesus, aquilo que lhe pesa mais. Mas se não fosse suficiente, ainda tem todo esse contexto onde ele está passando, a aflição de saber que vai ter que lidar com a ausência do Pai por um momento, coisa que ele nunca presenciou em toda a eternidade, mas está prestes a presenciar e já sofre por antecipação. Mas, somado a tudo isso, Jesus está nesse cenário onde ele acabara de ser traído no Getsêmani e, no fim, os seus discípulos o abandonam, porque Judas ele chega acompanhado com uma multidão de pessoas com pau e espadas na mão para prender Jesus. E é com este cenário em mente que nós precisamos olhar para o texto em que nós acabamos de ler. Porque o versículo 57 começa falando sobre esse momento em que ele é preso. O momento em que então ele está no Getsêmani com seus discípulos, onde Judas chega, o beija para identificá-lo, e onde os guardas e toda a equipe que estava com aqueles que o procuravam, colocam a mão sobre ele. Versículo 57 diz: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Então, naquele momento em que eles pegam e colocam a mão em Jesus, eles têm um destino. Eles foram ao Getsêmani para prender Jesus e para levar Jesus a um lugar. E segundo o texto, Jesus foi levado a uma casa, a casa de um homem chamado Caifás. Caifás era o sumo sacerdote naquele momento, naquela ocasião. E talvez você já tenha lido sobre ele aqui nos evangelhos e também sobre Anás. Tanto Caifás quanto Anás, eles eram familiares. Anás, ele era um sumo sacerdote também, e Caifás, ele era genro dele. E ambos tinham interesse de colocar a mão sobre Jesus. O sumo sacerdote era, podemos dizer, a elite máxima religiosa. Era o cargo mais alto ali da cúpula religiosa. Era aquele homem que somente ele podia entrar uma vez no ano no Santo dos Santos, num lugar restrito, o sumo sacerdote. Era aquele que detinha todo o poder acerca do templo.
Os fariseus eram responsáveis pelas sinagogas e os sacerdotes, eles eram responsáveis pelo templo. E o sumo sacerdote era então o maioral de todos eles. E o texto então vai nos dizer que quando eles prenderam Jesus, eles levaram Jesus a Caifás, o sumo sacerdote. E por implicação, nós podemos dizer que ele tinha interesse em se encontrar com Jesus. Mas é interessante porque essa história, ela não somente é registrada no Evangelho de Mateus, ela também é registrada nos outros evangelhos. No Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e também no Evangelho de João. E quando esse episódio é descrito no Evangelho de João, antes de ir para Caifás, ele primeiro passa pelo seu sogro. E aí eu queria ler primeiro com você para saber o que aconteceu com Jesus antes de chegar na casa de Caifás. O que aconteceu primeiro com Jesus quando ele esteve na casa do sogro de Caifás? Mateus capítulo 18. João capítulo 18, perdão. Versículo 12. João capítulo 18, versículo 12. Assim a escolta, os comandantes e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram enquanto ele estava no Getsêmani, naquele momento. Então, o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote, naquele ano. Versículo 14. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Agora vejamos o que acontece com Jesus quando ele chega na casa de Anás, o sumo sacerdote. Versículo 19. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali lhe deu uma bofetada dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Então agora a gente volta para o texto de Mateus. Então, quando Jesus chega em Caifás, ele já tinha passado por Anás e já tinha levado uma bofetada. Porque o texto que nós lemos encerra dizendo que também na casa de Caifás, a conversa encerra Jesus apanhando mais uma vez. E ele apanha a mando de dois sumos sacerdotes. O primeiro de Anás e o segundo de Caifás. Ambos familiares. Ambos familiares. Voltemos nós para o nosso texto. Então, versículo 57, ele diz: os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Então, quando a gente chega aqui no versículo 57, é com isso em mente que nós devemos estar. Jesus já vinha de um outro lugar, do Getsêmani, ele foi para a casa de Anás, foi interrogado por ele, apanhou e Anás mandou ele amarrado para a casa de Caifás. Agora, para um segundo momento de interrogatório. Meus irmãos, esses líderes religiosos,
eles tinham por Jesus como ameaça. Jesus era uma ameaça a toda a liderança judaica. E por isso que eles nutriam ódio em seu coração. E quando nós olhamos aqui para o texto, fica claro que eles estão arquitetando, eles estão orquestrando algo muito diabólico para tentar contra Jesus. O texto diz que quando ele chega na casa de Caifás, o sumo sacerdote, já haviam reunido os escribas e os anciãos. Perceba a trama envolvida. É de madrugada. Esses homens, eles já vinham combinando, que é como diz o versículo 3 do capítulo 26, que há muito tempo eles estavam tentando de alguma maneira pegar Jesus. Lembra o versículo 3 desse capítulo? Onde diz que eles já estavam nisso, coloca o versículo 3 aí para nós. Onde eles já estavam nessa luta de pegar Jesus, mas queriam pegá-lo num lugar onde não fosse público. Então os principais sacerdotes, os anciãos do povo, se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, versículo 4, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Então já fazia tempo que eles estavam orquestrando isso, esperando o momento certo. E foi exatamente no momento certo, onde Jesus estava livre do olhar da multidão, no Getsêmani, onde Judas o trai, diz onde ele está, e eles colocam a mão em Jesus. E então, na calada da noite, eles vão para a casa primeiro de Anás, e agora eles descem para a casa de Caifás, onde ali já haviam reunido os escribas e os anciãos, aguardando Jesus para fazer um interrogamento, para levar Jesus a participar de um tribunal perante eles. Versículo 58. Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os servos, para ver como aquilo ia terminar. O versículo 56 encerrou dizendo que todos os discípulos o haviam deixado e fugido. E todos eles fugiram. O texto diz que todos, sem exceção, fugiram. Mas Pedro, o texto diz, o seguia de longe. Todos fugiram. Mas o texto faz questão de dizer que Pedro, ainda, muito embora tenha fugido, mas ele buscava olhar de longe, para ver o que as coisas iriam acontecer, como diz o texto. Ele entrou, assentou-se entre os servos ali, meio que um disfarce para que ninguém pudesse percebê-lo. E nós vamos ver no restante do texto como ele é descoberto, porque ele tentou ficar entre os servos, mas a gente vai ver mais na frente que não deu certo, as pessoas identificaram ele, e é aí que ele vai negar, não, sei nem quem é esse aí, né? Você está me confundindo, né? Ele não foi muito bom de disfarce, mas ele estava ali. Aqui o que importa nesse momento é isso. Pedro estava de longe, não teve coragem para chegar de perto. Seu medo o fez com que ele ficasse apenas de longe, olhando e observando Jesus. E o texto diz que ele fez isso com o objetivo, para ver como que aquilo ia terminar. O que ia acontecer? Ele queria saber o que eles iriam fazer com Jesus. Qual era o desfecho daquilo tudo. Versículo 59. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. O sinédrio era uma espécie de tribunal. É como se fosse o nosso fórum, onde a gente decide todas as causas criminais e outras. Então o sinédrio era o lugar onde eles reuniam todas essas coisas. E haviam anciãos ali reunidos para decidir essas coisas. E é interessante como Mateus, ele faz o registro. Mateus já faz o registro dizendo que eles procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Mateus já faz essa descrição porque Mateus entende que não tem o que dizer a respeito de Jesus. Que aquilo que eles intentavam fazer com Jesus não era verdadeiro.
E por isso que a descrição de Mateus já deixa os seus leitores cientes de que Jesus é inocente. Mateus já deixa de imediato seus leitores cientes de que o que está acontecendo é um crime. De que Jesus é inocente e que, portanto, para tentar incriminá-lo, eles estão tentando encontrar uma testemunha falsa. Quando as pessoas, elas odeiam as outras pessoas, elas não se importam muito com a verdade. Na verdade, elas procuram alguém que fale exatamente aquilo que elas pensam. É exatamente o que está acontecendo. Na verdade, eles já sentenciaram Jesus. Eles já sentenciaram Jesus. Eles estão apenas tentando, de alguma maneira, arrumar um meio de tentar tornar legal o ilegal. É só isso que eles estão tentando fazer. Porque, segundo a lei, tinha que ter pelo menos 2 testemunhas. Porque, segundo a lei, tinha que ter pelo menos 2 testemunhas. Mas a ironia do texto é que eles estão tentando ser fiéis à lei, encontrando 2 testemunhas, mas são contra a lei que diz que o próprio Deus proíbe falsa testemunha. E não somente isso. Segundo a Mishnah, que é a lei escrita da tradição oral dos judeus, eles estão indo, inclusive, contra a lei sobre a questão das sentenças dos tribunais. Não pode haver sentença de noite, e eles estão de madrugada. São muitas as ilegalidades que eles estão cometendo. A grande verdade é que um abismo ele só vai chamando outro abismo. Eles estão tentando, de alguma maneira, dar uma aparência de legalidade acerca daquilo que eles estão fazendo. Mas quanto mais eles fazem, pior fica. E os leitores, ao ler isso, sabem disso. Porque é de madrugada o que eles estão fazendo. Para que haja uma sentença a nível de morte, como o texto aqui vai nos dizer, onde eles sentenciam Jesus à morte, precisa haver pelo menos um espaço de 2 dias no mínimo. Mas eles querem fazer isso de imediato. Eles querem fazer isso de imediato, de madrugada, subornando testemunhas para dar um testemunho falso acerca de Jesus. Por isso que Mateus, quando escreve no versículo 59, ele já diz de imediato que Jesus é inocente e que, por ser inocente, eles tinham que procurar testemunhas falsas. Pessoas que pudessem condená-lo, pessoas que pudessem dizer algo que não era verdade, pessoas que pudessem dizer aquilo que eles queriam ouvir. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. A fim de o condenarem à morte. E o versículo 60 diz: e não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas. Mas afinal, compareceram 2, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. A pergunta é, Jesus falou algo parecido com isso? Sim ou não? Sim, Jesus falou. A grande questão é que este homem, ele obviamente tirou do contexto o que Jesus disse e ele trouxe algo aos ouvintes ali presentes, algo que era muito sério. Se tinha algo que era muito sagrado aos judeus, era o templo. Falar contra o templo era um pecado muito grande. E, portanto, diante daquela multidão que queria ouvir exatamente aquilo que lhes agradava, aquilo que era correspondente ao seu coração, esses homens surgem afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Ou seja, ele disse isso com o objetivo de
ali aquecer a multidão já ali acalorada, com a intenção que eles já estavam ali de matar Jesus, de colocar a mão em Jesus, tentando de todas as maneiras encontrar testemunhas falsas. E o texto diz, versículo 62, e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Essa era uma maneira de Jesus lidar com seus adversários, o silêncio. Essa não é a primeira vez em que Jesus fica em silêncio diante dos seus adversários. Mas o sumo sacerdote, sagaz que é, ele sabia exatamente como extrair uma declaração de Jesus. E o caminho que ele toma é acerca da identidade de Jesus. Perceba que ele força Jesus a falar. Porque se tem uma coisa que Jesus não nega a dizer, é quem de fato ele é. Jesus é muito preciso na sua identidade. Ele sabe exatamente quem ele é e para que ele veio fazer. E é exatamente aqui, neste ponto, onde o sumo sacerdote extrai de Jesus o que eles precisavam, a declaração que eles precisavam. E por isso ele faz a pergunta a Jesus: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunha, você é ou não é o Cristo, o Filho de Deus? E Jesus respondeu no versículo 64. É o Senhor mesmo quem está dizendo isso. Ou seja, é isso mesmo. Isso que você diz é o que eu sou. Mas eu lhes digo que, com base nisso que você disse que eu sou, e de fato é isso, que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus mais uma vez faz uma declaração maravilhosa acerca não somente de quem ele é, mas de todo o seu poderio, de todo o seu poder, de toda a sua glória. O que Jesus está dizendo para eles é a seguinte coisa: essa é a última vez que vocês me veem nessas condições, sendo insultado, sendo injustiçado, sendo cuspido, esbofeteado. Essa é a última vez, porque desde agora, a próxima vez vocês me verão vindo, como diz o texto, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Isso deveria fazer tremer as pernas daqueles homens que estavam fazendo isso com ele. Porque eles estavam fazendo isso com o Todo-Poderoso, sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus para julgar a tudo e a todos. Essa era a última vez que eles o veriam nessa situação. E é uma ironia do texto. Porque quando Jesus vier sobre as nuvens do céu, nós já vimos esse texto no capítulo 25, ele vem e vai fazer o que mesmo? Ele vai reunir todas as pessoas de 4 cantos do mundo e vai fazer o quê? Julgá-las. Eles o estão julgando agora, mas vai chegar o momento em que ele irá julgar todos eles. Todos eles irão comparecer diante dele. E ele diz isso para eles: vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. E era exatamente a declaração que o sumo sacerdote queria que Jesus desse para eles, para que eles pudessem dar continuidade a todo o intento
de não somente prender Jesus, mas de matar Jesus. E a resposta dele acerca do que Jesus disse foi: então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Essa ideia de rasgar as vestes é um sinal de protesto, de dor, de sofrimento. Mas aqui, diante do contexto, é de protesto. Ele está escandalizado com aquilo que Jesus está dizendo. E a sua atitude é de fazer com que isso estimule os outros à sua volta. Ele então rasga as suas vestes. A autoridade máxima espiritual e religiosa das pessoas. Ele faz isso diante das pessoas. Rasgam as suas vestes. Ele rasga as suas vestes. E diz: blasfemou! Porque ainda precisamos de testemunhas. Eles não precisavam de testemunhas. Porque eles já haviam decidido. Eles já haviam condenado Jesus em seus corações. E por isso que eles procuravam alguém que apenas dissesse aquilo que eles queriam ouvir. Mas eles conseguiram extrair uma declaração de Jesus acerca de quem ele é. E diante da declaração de Jesus, eles disseram que aquilo que Jesus disse é uma blasfêmia. Porque Jesus disse diante deles que ele é Deus. Porque quando Jesus deu essa declaração para eles, ele estava dizendo: eu sou Deus. Eu sou o Messias. Eu sou o Filho do Homem, o Todo-Poderoso, que vai vir sobre as nuvens com os anjos dos céus. E o texto diz que então ele diz: blasfemou, porque ainda precisamos de testemunhas. Eis que agora mesmo vocês ouviram a blasfêmia. E o que vocês acham diante disso? E eles responderam: é réu de morte. É réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele. E outros esbofeteavam, dizendo: profetize para nós, ó Cristo. Quem foi que bateu em você? A situação termina assim. Jesus sendo zombado. Ele já havia apanhado em Anás. E agora, mais uma vez, ele é acusado de blasfemador. Ele é cuspido. Ele é mais uma vez socado. Bateram nele. E por fim, zombaram dele. Se tu és profeta, ó Cristo, profetize então agora. Quem foi que te bateu? Aquela brincadeira de mau gosto. Esse é o clima que encerra. Você consegue imaginar o Cristo Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, aquele que acabara de dizer a Pedro: guarda a tua espada, porque se por acaso se eu pedir o meu pai, ele não manda aqui 12 legiões não, de anjos. Ele é aquele que poderia, diante de todos eles, levá-los ao chão, com apenas uma palavra. Mas ele passa tudo isso, porque como nós já vimos, precisa se cumprir o que diz nas Escrituras. É preciso cumprir o que diz em Isaías, que ele seria cuspido, queriam bater nele, queriam fazer dele escárnio. Tudo isso precisava acontecer para que se cumprisse as Escrituras. E tudo isso estava no plano soberano de Deus. Contudo, certamente não foi fácil para Jesus ter que passar por todas essas adversidades. E só há uma razão pela qual Jesus estava passando por tudo isso. Porque ele tinha um propósito. E o seu propósito iria ser consumado aonde? Na cruz. Jesus não podia parar. Imagine você passar por certas situações onde você tem total poder para livrar-se dela. É nessa condição em que Jesus está. Ele tem toda a condição para se livrar desta circunstância, mas não faz, porque ele tem um propósito. Ele tem um objetivo. Tudo isso precisa ser consumado na cruz do Calvário.
E ele faz isso em obediência ao seu Pai, que o entrega. Mas ele também se entrega de forma voluntária. E como disse Paulo em Romanos, ele se entrega para a remissão dos nossos pecados. Eu quero, irmãos, tirar aqui 3 aplicações para nós desse texto e uma conclusão no final. E as aplicações que eu quero fazer com base na postura que as pessoas tiveram em relação a Jesus. Uma delas, a primeira vai ser com base no contexto e as outras 2 vai ser com base no texto lido. 3 aplicações com base na postura que as pessoas tiveram em relação a Jesus. Uma usando o contexto e 2 usando o texto propriamente dito. A primeira aplicação, usando o contexto da postura que as pessoas tiveram em relação a Cristo. Uma das coisas que nós percebemos aqui nesse momento, Cristo, que sempre esteve cercado por muitas pessoas, como nós vimos, ele entrou nessa cidade em alvoroço, muita gente lhe cercando, inclusive todos os seus discípulos. Mas neste momento, Jesus está sozinho. E o versículo 56, que é o que liga ao 57, diz que todos os seus discípulos o deixaram e fugiram. Então, essa é a primeira aplicação usando o contexto da atitude que as pessoas tiveram em relação a eles. A primeira foi: seus discípulos lhe deixaram, seus discípulos fugiram, seus discípulos o abandonaram. Então, uma primeira aplicação que eu quero fazer é isso. O que leva pessoas a deixarem a Jesus? O que leva pessoas a o abandonarem, a fugirem, a se distanciarem de Jesus? E, obviamente, você olhou o texto, você vem acompanhando aqui comigo, e você sabe qual era a situação. Você sabe por que foi que eles fugiram. Por que foi que eles fugiram? Eles fugiram em que contexto? Jesus estava onde? No Getsêmani. E o que foi que aconteceu no Getsêmani? As pessoas chegaram para prender Jesus. E na hora da adversidade, os seus discípulos fugiram. A razão, então, pela qual muitas vezes pessoas deixam Jesus é porque elas se sentem ameaçadas em perder alguma coisa. Quando caminhar com Jesus lhes traz benefícios, eu estou caminhando com Ele. Eu procuro estar perto dEle. Porque eu olho para Jesus e vejo em Jesus alguém que pode me beneficiar. Mas a partir do momento em que andar com Jesus, de alguma maneira ameaça a minha comodidade, ameaça o meu conforto, ameaça muitas vezes os meus planos, os meus sonhos, esse muitas vezes é o motivo de eu me afastar. Porque tem certas decisões que nós tomamos na nossa vida que não dá para a gente ter aquilo que a gente quer e Jesus ao mesmo tempo. Então muitas vezes eu o deixo em busca daquilo que eu almejo. Porque caminhar com Jesus agora é uma ameaça para mim. Me leva a perder coisas. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles se sentiram ameaçados. Eles ficaram com medo de ser presos por causa de Jesus. Eles ficaram com medo de sofrer por causa de Jesus. Eles ficaram com receios de perder coisas por causa de Jesus. Então, na avaliação deles, agora não era mais importante estar perto de Jesus. O melhor era deixá-lo, porque estar com Jesus é perder coisas. Esse é o tipo de pessoas. Então, nessas 3 aplicações, essa primeira, o que leva pessoas
a deixarem Jesus. A postura das pessoas diante de Jesus, diante do contexto, a primeira postura das pessoas diante de Jesus foi deixá-lo, o abandonar. Muitas pessoas deixam Jesus, porque muitas vezes para estar com Jesus vai requerer delas sacrifícios, sofrimento, vai ter que passar por situações, por adversidades, e muitas vezes elas não estão dispostas a passar por tudo isso por causa de Jesus. Mas o paradoxo disso tudo é que Jesus fez exatamente o contrário. Jesus deixou o trono da sua glória para estar juntamente conosco. Essa é a mensagem do Natal que nós estamos prestes a meditar. Gabriel, domingo passado, nos trouxe essa reflexão. Jesus teve que deixar o seu trono de glória, passar por humilhação para estar entre nós. Jesus estava aqui há momentos antes em sua agonia, porque não conseguia lidar com o fato de estar distante do Pai, para que pudéssemos estar perto do Pai. Mas muitas vezes optamos por estar longe, deixar Deus, por questões tão triviais, por questões banais, por pecados. Decidimos deixar a caminhada, abandonar Jesus, fugir. Então, a primeira postura que nós conseguimos observar das pessoas diante de Jesus foi que muitos o deixaram. Muitos o deixaram. A segunda aplicação que eu quero trazer aos irmãos é acerca da figura dos líderes religiosos. Caifás e Anás. Eles são os sumos sacerdotes, a elite espiritual judaica. Não havia posto maior do que o sumo sacerdócio. Era a cúpula da espiritualidade naquele contexto. Esses homens eram referências para todas as demais pessoas. E quando nós olhamos para esse texto e vimos como o coração deles está, o que eles fizeram com Cristo, a pergunta que nós fazemos é: que espiritualidade era essa que eles tinham? Esses homens eram as maiores referências espirituais, mas ao mesmo tempo, esses homens estavam distantes de Cristo. Esses homens não tinham intimidade nenhuma com Deus, porque se eles tivessem intimidade com Deus, eles não teriam feito o que fizeram com Cristo. Porque quem nega o Filho, nega também o Pai. Quem nega o Filho, nega o Pai. E aqui serve de aplicação para todos nós. Nós precisamos ter cuidado com o tipo de espiritualidade que nós temos. Nós podemos ser religiosos como esses homens eram. Era o sumo sacerdote, era a elite espiritual. Esses homens viviam no templo, eles adentravam no Santo dos Santos. Esses homens eram muito dedicados às coisas de Deus, na vida religiosa. Mas esses homens não tinham nenhuma comunhão com Deus, porque se tivessem comunhão com Deus, eles teriam olhado para Jesus e teriam reconhecido que Ele e o Pai são um só. A postura que esses homens têm diante de Jesus reflete o coração deles. Homens que estavam distantes de Deus. Isso serve de lição para nós. Muitas vezes podemos ter uma vida religiosa aparente, até muito bonita, até almejada para muitas pessoas, como eram os sumos sacerdotes, até referência para outras pessoas. Mas tudo isso pode ser uma grande farsa. Tudo isso pode ser uma grande mentira. Porque não há verdadeira comunhão com Deus. Uma vida religiosa, sem intimidade com Deus, ela é falsa. Ela é uma hipocrisia, que era a vida destes homens.
E nós precisamos estar sondando constantemente as nossas vidas. Porque nós podemos cair neste erro da religiosidade. Deus deseja que nós sejamos muito voltados para a nossa vida religiosa. Deus deseja que nós tenhamos toda essa aparência, porque de fato quem vive isso de verdade, aparenta isso de fato. Mas nós precisamos sondar o que realmente está por trás. Esses homens, na verdade, usavam tudo isso apenas para camuflar, para esconder a verdadeira trevas em seu coração. Então nós precisamos sondar isso constantemente em nossos corações. Porque nós podemos cair nessa vida religiosa desprovida de intimidade com Jesus. Deus deseja que nós sejamos envolvidos em sua obra, que nós sejamos engajados, que nós o sirvamos, que nós estejamos juntos, servindo ao Senhor, dedicados. Isso é muito bom. Mas isso deve ser um fruto da nossa intimidade com Deus. Não um meio de mascarar a nossa falta de intimidade com Deus. Que era exatamente o que acontecia com esses homens. Tanto Anás como Caifás haviam se tornado homens políticos que não tinham intimidade com Deus. E a prova disso foi o trato que eles deram com Jesus. A maneira com que eles lidaram com Jesus. A maneira como que nós lidamos com Jesus. Fala muito nos nossos corações. E a terceira reflexão da postura que nós temos em relação a Jesus é a de Pedro. O texto do versículo 56 encerra dizendo que todos os discípulos fugiram. E de repente, no versículo 58, o texto diz que Pedro agora o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ou seja, Pedro estava, de certo modo, não muito longe, mas também não muito perto para não se envolver. E essa é a realidade de muitas pessoas. Elas estão, de certo modo, não muito longe, perto, mas não estão perto o suficiente para se envolver. Pedro não queria se envolver. Pedro não queria participar dos sofrimentos de Cristo. Ele não queria participar daquilo que Jesus estava passando. E ele preferiu ficar de longe, sem se envolver. Essa é uma terceira categoria de pessoas que muitas vezes estão, de certo modo, perto, mas não muito perto, de modo que isso não lhes permite se envolver. Isso é importante nós sondarmos as nossas vidas. Nós podemos ser talvez como Pedro. Muitas vezes estamos por aqui, mas não o suficiente para nos envolvermos. Não queremos envolvimento. Não estamos muito longe, mas também não estamos perto o suficiente para nos envolvermos. Temos sempre reservas. E por isso é aquele tipo de pessoa que não se envolve, não quer se envolver nas coisas de Jesus. Não quer se envolver com Jesus. Não quer se envolver nas coisas de Jesus. Tem muitos crentes hoje em dia, muitos discípulos de Jesus que são como Pedro. Eles estão perto, não muito longe, mas também não muito perto para se envolver. Eles não querem se envolver por questões pessoais. Mas o fato é que essas questões pessoais refletem a sua comunhão com Jesus. Pedro não estava perto o suficiente para se envolver no sofrimento de Jesus. Meus irmãos, Deus nos chama a estarmos envolvidos na sua obra. Jesus nos chama a estarmos envolvidos com Ele, no seu sofrimento, na sua vida, vivendo a vida dele aqui, participando dos seus sofrimentos, vivendo a vida de Cristo aqui. Não tem como nós sermos esse tipo de discípulo que está só ali, só observa e não se envolve.
Essa é a realidade de muitos discípulos em muitos lugares, principalmente dentro do contexto de igreja. Pessoas que vêm, frequentam, mas não se envolvem. Eles observam de longe, mas não se envolvem. Não tem como ser um discípulo autêntico de Jesus sem se envolver. Não tem como ser um discípulo de Jesus autêntico sem se envolver. E muitos de nós temos as nossas desculpas. Eu não me envolvo nas coisas de Jesus por isso, por aquilo outro. E temos inúmeras desculpas para dar. O fato é que Jesus veio a este mundo e se envolveu em nossas coisas. Ele se envolveu tanto em nossas coisas que ele tomou o nosso lugar. Ele veio não somente para nos observar de longe, estar pertinho. Não! Ele veio para se envolver por completo em nossas vidas. Ele veio para se envolver por completo em nossas vidas. O seu envolvimento deu engajamento em tudo que ele fez. De maneira que ele veio para nos servir com a sua própria vida. Ele não somente ficou de longe observando, sem se engajar, sem se aproximar, não. Ele veio, desceu, viveu a nossa vida, tomou o nosso lugar, se engaja conosco, nos serve, nos serviu. E muitas vezes nós queremos estar só ali, aqueles crentes domingueiros, que só aparece de vez em quando. Eu não quero me envolver, termina o culto, vai embora porque não quer envolver, não quer servir, não quer estar junto. De longe, sem se envolver. Eu não quero me envolver porque para me envolver eu vou ter que dedicar o meu tempo, eu vou ter que me dedicar, eu vou ter... Jesus fez o que por você? Jesus fez o que por você? Esses 3 tipos de postura reflete o coração. Reflete o coração de forma muito clara. Quando nós olhamos para essa situação e o que Cristo está passando, nós precisamos ter uma atitude em relação a isso. Jesus não abandonou os seus discípulos, mas na primeira situação adversa, os discípulos fugiram, o deixaram. Pedro estava de longe, não queria se envolver, mas Jesus estava tão envolvido por eles, que estava inclusive apanhando. E logo mais estaria morrendo no lugar deles. E muitas vezes nós não queremos nos envolver. E nós muitas vezes não queremos nos engajar. E nós muitas vezes estamos ocupados demais nas nossas coisas. Prefiro ficar só observando de longe. Perto, não muito longe, mas também não o suficiente para me envolver, para me engajar. Que tipo de pessoa somos nós? Em qual desses 3 você se identifica? Do que quando bate a situação, a adversidade, foge? Só consegue estar perto de Jesus quando tudo vai bem? E quando bate as circunstâncias, quando bate a adversidade, quando bate a dificuldade, quando bate a perseguição, foge? Ou você é do tipo religioso, como os sumos sacerdotes, que tem cara de quem tem comunhão com Deus, mas Deus conhece o teu coração e sabe que tudo isso é uma farsa, é uma máscara, e nada mais do que isso, como Anás e Caifás. A referência da elite espiritual, mas não tinha nenhuma intimidade com Deus. Ou é Pedro, que sempre está de longe, perto, mas não o suficiente para se engajar. Tem sempre reservas. Eu não vou chegar muito perto, porque se eu chegar, eu vou ter que me envolver e eu não quero. Isso não é para mim. Tem outras coisas. Estou ocupadinho demais. Tenho meus sonhos, eu tenho os meus planos.
quando você olha para Jesus se engajando, tomando murro na cara por você, o que você tem a dizer para ele? O que você tem a dizer para ele? Qual desses três você se encontra? E eu quero encerrar dizendo isso, que Deus nos chama a não ser nenhum dos três. Deus nos chama a seguir os passos do Mestre, a fazer exatamente o que ele fez. Jesus não pulou fora em nenhum momento. E não pula fora em nenhum momento. Jesus viveu uma vida religiosa verdadeira, intimidade com o Pai. Acabamos de ver isso no Getsemane. Ele orando ao seu Pai. Alguém que tem intimidade real com Deus, não mascarada, como os líderes religiosos. Aprendemos com Jesus que não tem como viver a vida com Deus sem se engajar nas coisas de Deus. Não tem como viver as coisas de Deus sem se engajar nas coisas de Deus. E Deus tem te dado a oportunidade de você se engajar nas coisas dele. A igreja é o meio pela qual nós nos engajamos nas coisas de Deus. Porque a igreja é o corpo de Cristo. É o instrumento que ele usa nessa terra para realizar a sua obra. E Deus nos deu o privilégio de nós estarmos engajados juntos nisso. Servindo a ele, porque primeiro, ele nos serviu. Se engajou, esteve perto e padeceu em nosso lugar. E nos chama a nos engajarmos em sua obra e a servi-lo com a nossa vida, com toda a nossa dedicação.